Mais uma vez, seja bem-vindo à casa do Senhor, ministério, muito obrigado. Seja bem-vindo à casa do Senhor e aquilo que Ele tem para fazer em nosso meio nesse domingo. Domingo que o Senhor nos presenteou e nós decidimos estar vivendo a melhor parte, que é na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus porque esse domingo ele tem uma representatividade muito grande para nós cristãos. Conforme o nosso calendário e aquilo que nós cremos. Hoje nós estamos no domingo de Ramos, você sabia disso? No domingo onde o Senhor Jesus ele foi exaltado e foi declarado rei. Eu quero que você abra comigo no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 21 e no versículo 6. Então nós estamos entrando na semana da paixão de Cristo. Nós estamos entrando na semana onde o Senhor Jesus, ele decidiu, não que ele já não havia feito isso antes, mas ele decidiu morrer por cada um de nós na cruz. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse amor extravagante do Pai em relação à nossa vida. Eu quero incentivar você no domingo que vem estar na igreja. Pastor, é feriado, meu irmão, se Jesus vier no feriado, você vai para o céu também no feriado. Então que você esteja aqui, que nós vamos ter um tempo maravilhoso, lindo da parte do Senhor, aonde nós vamos ver com os nossos olhos, cantar sobre a morte, a crucificação de Cristo e acima de tudo a sua ressurreição. Então eu quero que você esteja presente para receber aquilo que Deus tem para nós. O texto bíblico nos fala o seguinte: então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Alguns versículos antes nos fala que Jesus ele pediu que os discípulos separassem um jumento para que ele pudesse entrar em Jerusalém com o jumento. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortados das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana, filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Algumas Bíblias elas têm alguns títulos, subtítulos, e esse título que é dado em algumas Bíblias fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal, ela tem uma grande característica que nós estudamos isso lá no Oriente Antigo, quando não somente os romanos venciam as guerras, mas quando os reis de Israel, eles vinham de uma guerra. Um exemplo está, lembra quando Saul ele veio da guerra e as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Essa era a entrada triunfal que se dava em Jerusalém quando os reis venciam algumas batalhas ou algumas guerras. E o povo de Israel estava muito acostumado, porque dentro desse contexto onde Jesus nasceu, onde o Império Romano dominava, os reis, os imperadores romanos, eles entravam nas cidades com grandes carruagens, e dentro dessas carruagens haviam as suas armas, e fora as suas armas também estavam seus prisioneiros de guerra. Então essa entrada triunfal que foi feita, a nação de Israel reconhecia. Mas só que a grande questão é que de uma forma profética, o povo de Israel entendeu que um novo rei estava surgindo, mas eles estavam entendendo de uma forma apenas natural, aonde eles queriam
um governador que reinasse para eles, não um governador que trouxesse os céus para eles, como Jesus fez, mas alguém que tirasse eles desse poder romano que eles estavam vivendo. Então, de uma forma profética, Jesus ele entra na cidade, e eles reconhecem que aquele que estava vindo, ele não estava vindo em nome de si mesmo, mas ele estava vindo em nome do Senhor dos Exércitos. Então, por isso que eles dizem Hosana, e a palavra na sua tradução, Hosana, é salva no Senhor. Então, de uma forma profética, eles recebem Jesus, eles jogam ramos na frente dos carros, ou na frente do jumentinho, e começam a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, conforme o texto bíblico e conforme a tradição cristã, isso se deu num domingo que antecedia a Páscoa. E nesse domingo nós estamos com o coração na expectativa, porque todo crente em Jesus que entende o significado da Páscoa, ele precisa estar a partir desse domingo com a expectativa que há 2000 anos atrás, Jesus, ele morreu por cada um de nós para nos dar a salvação. Então hoje é dia de nós reconhecermos que o Rei Jesus, aquele que veio para nos salvar há mais de 2000 anos atrás, começou a fazer esse caminho no domingo de Ramos. Então nesse domingo nós celebramos ao Senhor Jesus, porque Ele se colocou não como um rei terreno para libertar alguém de um domínio terreno, mas Ele se colocou como príncipe da paz para nos libertar do domínio das trevas. E por isso nós nos alegramos em Jesus. E nessa noite eu quero falar sobre esse amor incomparável que o Pai tem por nós. E esse amor é representado por Jesus, que vem ao nosso encontro para buscar o perdido. Então eu quero que você abra comigo no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 15, onde nós encontramos o que nós chamamos da trilogia das 3 parábolas, aonde o Pai demonstra o amor que Ele tem para com cada um de nós, isto é, por aqueles que estão perdidos. Lucas 15, versículo 1, nos fala o seguinte: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com ele. Diante dessa situação, Jesus ele lhes conta 3 parábolas. Veja que essa situação de Jesus estar perto dos pecadores gerou nos religiosos da época, no caso os fariseus e aqui os escribas, uma grande revolta. Aí Jesus ele começa a contar, por intermédio de 3 parábolas, qual era o objetivo de o Pai ter enviado ele à terra. Veja, igreja, Jesus ele demonstra nessas 3 parábolas que nós vamos ler o que ele veio fazer por cada um de nós. Jesus ele veio buscar a dracma perdida. Jesus ele veio buscar a ovelha perdida e também veio buscar aquele filho que fugiu da sua casa. Quantos estão entendendo? Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. E chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Eu quero que você preste muita atenção. Às vezes nós falamos que quando alguém morre, existe festa nos céus. Mas é porque nós não entendemos o que a palavra de Deus nos fala. A festa acontece não quando alguém morre e vai para o lado de Jesus, mas quando alguém sai da morte e vem para a vida, entregando a sua vida a Ele. E o texto bíblico nos fala: pois eu lhes digo, assim também
vai haver mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Então, o texto bíblico nos fala que Jesus, ele vai atrás daqueles que estão perdidos. O apóstolo Paulo nos fala, em Efésios capítulo 1 e versículo 4, que antes da fundação do mundo, antes das coisas serem formadas, antes de existir a separação do firmamento e da terra, antes de ter soprado o fôlego de vida ao homem, o apóstolo Paulo fala em Efésios 1:4, que antes da fundação do mundo, antes de existir o ser humano, Deus já havia nos escolhido por intermédio de Jesus. Então nós precisamos entender que antes do mundo ser criado, antes de Adão e Eva estar na terra, Deus já havia escolhido Jesus para buscar aqueles que estão perdidos. Então existe uma busca por nós de Deus antes da fundação do mundo. Existe um grande erro, e eu falava isso na aula de teologia, de nós pensarmos que Jesus foi o plano B da humanidade. Sabe, nós de uma forma lógica, racional, quando lemos a narrativa de Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, nós falamos, uau, melou todo o plano do Senhor, e agora, por causa disso, o Pai vai ter que enviar Jesus para salvar a humanidade. Na verdade, meu querido, Deus é aquele que controla todas as coisas e sabe de todas as coisas, inclusive aquelas que estão no futuro. Então Deus criou o homem e sabia que ele precisaria enviar Jesus para salvar toda a humanidade. É isso que o apóstolo Paulo fala, que antes do mundo ser criado, Deus já havia nos escolhido em Jesus para sermos salvos. E Lucas, no Evangelho, no livro que conta a história no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 21, quando Pedro traz o seu sermão, ele fala, e todo aquele, e eu quero fazer, não colocando palavras na língua de Lucas, na boca de Lucas, mas para que você entenda, apenas aquele que invocar o nome santo do Senhor Jesus será salvo. Então por isso nós precisamos entender que existe um amor que é incomparável, um amor que não tem como nós mensurarmos, e esse amor é o amor de Deus para cada um de nós, e foi estabelecido antes da fundação do mundo. Eu quero dizer para você, que antes mesmo do mundo ser criado, você já era notícia nos céus. Antes mesmo do firmamento ser separado da terra, você já era notícia nos céus. O Senhor escolheu, antes da fundação do mundo, há mais de 5.000 anos atrás, você em Jesus. Você é aquele que o Senhor procura buscar de todas as formas. Quantos estão me entendendo? No Evangelho conforme Lucas, no capítulo 15, nós encontramos que o motivo de grande festa, no versículo 7, no versículo 10 e no versículo 32, dessa trilogia de parábolas, que o motivo de festa foi porque o Pai encontrou novamente aqueles que estavam perdidos. Nós não somos de forma alguma uma obra do acaso. Aquilo que nós começamos a vivenciar através da Semana Santa não é apenas uma causalidade, mas é um amor que foi derramado por cada um de nós para que nós tivéssemos vida. Leia comigo Lucas 15, agora no versículo 8. A segunda parábola que Jesus conta. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata, em algumas versões fala sobre a dracma, né? Se alguma mulher que tem 10 moedas de prata, perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até
achá-la. E quando encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a moeda perdida. Pois digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida nos mostra a persistência do Senhor em encontrar aquilo que está perdido. Na parábola da ovelha perdida, Jesus, ele é representado pelo pastor, que deixa no campo as 99, não que elas não tenham importância, de acordo com os costumes e o entendimento que se tem, certamente esse pastor não deixou as ovelhas sozinhas, botou um substituto e foi procurar aquela ovelha que estava perdida. Mas veja que interessante, o texto bíblico nos fala que, de uma forma lógica, como o Senhor Jesus ele fala para fariseus, possivelmente os fariseus não dariam importância para aquela uma ovelha que estava perdida. Mas Jesus ele fala, o Pai ele pensa de uma forma totalmente contrária do que o mundo pensa. Então, meu irmão, existem dias que nós nos sentimos totalmente insignificantes, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que tem um Deus que cuida de nós, e quando nós não estamos bem, ou quem sabe nós estamos perdidos, Ele faz de tudo para nos encontrar, e quando Ele nos acha, Ele celebra. É isso que nós precisamos entender, que nós temos um Deus que faz de tudo para nos encontrar. Também na parábola da dracma perdida, Jesus, a mulher simboliza Jesus, que quando perde uma moeda, ela vai em busca, não se importando que ela tinha outras moedas, ela vai em busca daquela moeda, até encontrá-la. E quando ela encontra, existe um comentário desse texto bíblico, se eu não me engano é de John MacArthur, e eu gosto muito do que ele comenta. Ele fala de uma forma alegórica, certamente, essa mulher ela coloca todos os móveis para cima, vocês mulheres, e alguns homens, porque eu também faço faxina em casa. Qual homem que faz faxina em casa também, diga amém. Deus tenha misericórdia de você, porque é duro o negócio. Estou brincando, tem que ajudar a mulher, né? Hoje o pai estava convidando o meu sobrinho, Davi, nós estávamos na mesa. Ele disse assim: Davi, eu quero te levar lá no interior, aonde o vô nasceu. E o Davi perguntou: que dia, vô? No sábado, que hora? De manhã. Ele falou: fechou, porque é bem o horário que eu tenho que ajudar o pai e a mãe para limpar a casa. Veja que ele já pensa como homem, né? Jesus muda essa mente. Olha para mim. Então, as mulheres, nós, quando vamos fazer faxina, levantamos tudo, empurramos o sofá, empurramos todas as coisas, e o texto bíblico fala, na verdade, John MacArthur, ele fala no seu comentário, que possivelmente essa mulher, ela começa a varrer todas as brechas da madeira que ela tinha no piso, até encontrar essa moeda. E John MacArthur, ele fala o seguinte: assim é Jesus, porque Ele vai nas frestas, nas valas da vida, nas sarjetas da vida, varre e nos procura até nos encontrar. Nós temos um Deus, nós temos um Cristo que faz de todas as formas, todas as maneiras. Não existe casualidade na nossa vida, mas existe uma providência de Deus até nós chegarmos em um lugar e até Ele nos encontrarmos. Em ambas as ilustrações que Jesus traz de forma de parábolas, nós vemos que Jesus, Ele nos procura até nos encontrar. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8, justamente isso que nós estamos lendo, mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que forma, pastor? Através de Cristo que morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Isto é, quando nós nem conhecíamos Jesus, quando nós apenas sabíamos que existe a Páscoa, apenas sabíamos que existe o Natal, só de saber, mas não nos apropriávamos daquilo que Jesus fez por nós. E Paulo fala que quando nós ainda nem nos importávamos por Ele, mesmo assim Ele morreu por nós, para nos salvar. Nós temos um Deus, nós temos um Jesus, que Ele nos procura até nos encontrarmos. E algo muito interessante também nessas 3 parábolas, que é o que eu acho mais incrível, porque se você for olhar para quem Jesus estava falando essas parábolas, eram para os religiosos da época, como eu falei. Então Jesus, ele começa a falar coisas que conflitavam com esses homens. Veja que uma moeda perdida, uma dracma, se eu não me engano, era um dia de serviço, não tinha muito valor para esses homens. E o texto bíblico também fala que uma ovelha apenas não teria muito valor. E de uma forma cultural, de uma forma religiosa e social, para os fariseus, os pastores não tinham muita importância, porque eles eram homens impuros, porque eles trabalhavam no sábado, e além disso estavam envolvidos com a sujeira dos animais. Então ele usa como exemplo uma viúva que não tem nada de dinheiro. Ele usa ovelhas e também se refere como pastor. E fala sobre um filho que, conforme os mandamentos, desonrou o pai e mãe, para dizer que esses sim têm valor para Deus. O texto bíblico nos fala no versículo 4 o seguinte: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 e vai ao campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O versículo 8 fala: ou qual mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-las? E no versículo 22, fala: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calce os seus pés. Jesus, ele demonstra através de 2 situações e através de uma pessoa, que por mais que o mundo não dê valor para nós, que por mais que o mundo não dê valor para quem nós somos, existe um Deus que mostra para cada um de nós que nós temos grande valor para Ele, ao ponto de deixar as ovelhas que estão no campo para nos procurar, ao ponto de deixar uma moeda. Sabe de uma coisa? Numa aula minha de teologia, o meu professor, ele usou a seguinte ilustração. Gente, eu quero que vocês pensem da dracma perdida da seguinte forma: vocês estão sem recursos nenhum, e vocês têm o dinheiro contadinho. Sabe quando é contado, que você tem uma conta de luz de R$ 103,50 para pagar aquela conta? Preste atenção. E você tem que pagar no outro dia, e quando você vai pagar, você não perdeu os R$ 103, mas você perdeu os 50 centavos. Sabe o que ele nos mostrou com isso? Quem sabe para você 50 centavos não tem nada de valor, mas para aquela pessoa que não vai conseguir pagar a sua conta por causa de 50 centavos, aqueles 50 centavos têm um grande valor. Quem sabe muitas pessoas olham para a nossa situação, como nós estamos ou como nós estávamos, e diz: esse não tem nenhum valor. Mas meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite que você tem grande valor, e Jesus demonstrou por cada um de nós na cruz de Cristo. Tem uma canção antiga que fala o seguinte: quero que valorize. Você sabe o que você tem? Você é um ser, você lembra? Você é alguém tão importante para Deus.
E depois do refrão canta: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então nós precisamos entender que mesmo que um pai, de acordo com os costumes da lei mosaica, precisava desonrar aquele filho, porque ele desonrou o primeiro. Jesus diz: ei, o nosso Pai que está nos céus, Ele não faz isso com nenhum dos seus filhos. Por mais que ele tenha vivido uma vida pecaminosa, quando ele decide ir ao Pai, sabe o que o Pai faz? Ele coloca calçado nos pés, ele coloca a roupa, e o que é mais incrível, ele coloca o anel no seu dedo e restaura novamente a honra. Por mais que as pessoas digam para você, você não tem um valor, Jesus diz: você tem grande valor, ao ponto de gerar alegria nos céus, quando você se volta para Ele. É isso que nós precisamos entender, o valor que nós temos para Jesus. E no versículo 24 de Lucas 15 fala: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, nós entendemos que o seu clímax é o arrependimento, e por seguinte a salvação. Nós temos um Deus que entregou o seu Filho para morrer em favor de muitos, e foi em favor de muitos que Ele deu a sua vida. O apóstolo Paulo nos fala em Gálatas capítulo 1, versículo 4, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Jesus não tinha pecados, mas Ele se entregou como cordeiro, a fim de pagar os nossos pecados. Sabe por quê? Para nos resgatar dessa presente e perversa era, segundo a vontade do nosso Pai que está nos céus. Jesus morreu para resgatar ou para pagar as nossas dívidas. Porque sabe, você vai dizer: pastor, existem pecados na minha vida imperdoável. Isso é uma mentira do inferno. Não existe nenhum pecado que não seja perdoado e lavado pelo sangue de Cristo. Você pode dizer: eu creio. Foi por isso que Jesus morreu por nós, para salvar aquele que estava perdido. E para começar a finalizar, e o ministério já pode subir, Efésios capítulo 2 e versículo 5, fala: deu-nos vida juntamente com Cristo. O ministério pode subir. Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos e em transgressões. E Paulo fala: pela graça, apenas pela graça, vocês são salvos. Igreja, nessa noite, nesse primeiro dia, nesse domingo, esse primeiro dia da Semana Santa, você precisa entender que foi feito um sacrifício. Alguém morreu, e morreu por cada um de nós. Sabe que muitas vezes nos falta a postura do filho pródigo. No versículo 21 e 22 de Lucas 15 fala: o filho lhe disse. Agora nós, como filhos pródigos, precisamos dizer: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Quando nós nos arrependemos, Jesus diz: vinde benditos de meu Pai.
palavra do Senhor também nos fala no Evangelho conforme João, capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus está na cruz, e ele diz: estou com sede. Ele é oferecido um vinho passado, que é um vinagre. E Jesus faz a sua última declaração. E Jesus, antes de inclinar a sua cabeça, ele diz: está consumado. E você sabe o que significa essa palavra, está consumada, no original grego? Está pago. Jesus diz o seu nome na cruz. Quando você se arrepende, vai até Ele. Os pecados do Marcos estão pagos. Os pecados do Fábio estão pagos. Nós precisamos nos lembrar disso com alegria. E se nessa noite existe alguém distante de Jesus, a palavra que eu digo para você: volte e diga: Pai, pequei contra os céus. Nós precisamos nos curvar à vontade do Senhor. Você tem valor. Quem sabe o mundo, as situações falaram que você não tinha valor. Quem sabe os religiosos falaram que você não tinha valor. Mas Jesus diz: você tem valor. Quero que você se coloque de pé. Que você feche os teus olhos enquanto nós adoramos ao Senhor.